Agora acho que foi. Acho que tá normal. O que é? Não, que eu não me lembro dessa menção ao Russell no texto do Moore. Mas não precisamos Mas essas ver se proposições aqui, eu vou ver depois. essas proposições elas estavam também nesse texto da Pensadores, né? Deixa eu só ver se eu encontro aqui. Não deu ainda pra mapear esse texto do Moore certinho. É. A gente fica uns dias em cima, a gente já vai direto. Né? Uhum. É meio confuso umas partes, meio Isso, ele não é um texto muito, muito claro. ordenado. Fica lá naquela função do Kant. Difícil de encontrar. Não, mas passamos Tu isso. lembra que tinha as passagens que ele dizia? Eu não tenho certeza, não. Ele coloca muita coisa entre aspas. Fica difícil de. Eu acho que fica ali naquela prova mesmo. Tem que ir fazendo aquela prova. Eu acho que é isso. Tá, avancemos. Tá, vamos então. São pontinhos que vão ficando, depois a gente vê. Uhum. Tá, então só relendo a 6. Veja-se agora. Pode alguém enumerar o que sabe como humor? Diretamente assim não o creio. Porque, de outro modo, a expressão eu sei seria empregada indevidamente. E através desse uso incorreto parece revelar-se um estranho e extremamente importante estado mental. Ah, tá, isso. Vamos seguir porque vai ficando mais claro. Passa aí. Porque vai chegar naquela parte que fala tribunal lá que seria inadmissível tu considerar o eu sei como um saber rigoroso, como não posso estar equivocado. Sim, eu grifei ali Porque você depois. não vai tomar aquilo que tá falando como verdadeiro, já tá, Sim. tá ouvindo depoimento de uma testemunha, por exemplo, né? Então tem muito a ver com isso, que a pessoa assume aquele estado mental ali e ela pode estar equivocada mesmo assim. E mesmo quando ela esteja, mesmo que ela estivesse correta, ainda assim o estado mental provavelmente seria o mesmo, nesse sentido de estou convicto de. Mas mesmo assim, em alguma ocasião, uma situação pode depois te mostrar que tu simplesmente cria que estava certo, pensava que sabia, né? Considerava como possibilidade Isto. aquela possibilidade do cérebro não Estava estar ali, né? totalmente convicto, no mesmo estado mental de quem realmente sabia. Né? Esse é um ponto que vai ser colocado. Tá, 7. A minha vida mostra que sei ou estou certo de que há uma cadeira ali ou uma porta, etc. Digo a um amigo, por exemplo, sente-se naquela cadeira, feche a porta, etc, etc. Eu grifei ali, minha vida mostra que estou certo ali, sei lá. Como é que eu tenho aqui? Minha vida mostra também que sei ou estou seguro. Em inglês também. Cierra la puerta. I know. Peraí, eu sei. Peraí que no inglês é diferente. My life shows, que é mostrou, né? Era ano passado. Era know or I'm certain. Tá ali. Eu estou ou estou certo. Que eu sei ou estou certo. Tá, beleza. Tá igual eu viajei aqui. Tá? Então tá. Que é uma cadeira sobre. Tá. Beleza. 8. A diferença entre o conceito de saber e o de estar certo não é de grande importância, exceto quando Será? eu sei pretende significar não posso estar equivocado, não posso estar errado. Num tribunal, por exemplo, estou certo podia substituir sei em qualquer testemunho. Poderíamos mesmo imaginar que aí fosse proibido dizer eu sei. Faz todo sentido. Agora eu não pesquisei ali o Wilhelm Meister, não sei o que é isso, eu teria que ver, eu não cheguei a pesquisar. Também não vi. Tá, deixar em suspenso isso, daí na próxima a gente esclarece. Pô, aí vai, daí, sem saber assim não dá pra... Mas o sentido que ele coloca ali fica bem claro. Né? Existe uma É a diferença do passagem... você soube. Existe uma passagem que você sabe ou você soube
são usados com o sentido você estava certo, já que os fatos eram diferentes daquilo que ele sabia. Tá. 9. Posso certificar-me no meu cotidiano? Isso é uma pergunta. Não é uma pergunta. Deixa eu saber a minha mão. Cara, Tá, só ele ficou... O ponto de interrogação não podia estar dentro do só, parênteses. só, Tá errado. antes de a gente entrar nesse 9 aí, Tá. só um comentário que eu ia fazer aqui antes. Ele bota ali no início do 8, né? A diferença entre o conceito de saber e o de estar certo não é de grande importância. E eu não vi nada aqui ainda, e pretendo que a gente veja como é que vai seguir isso aí, mas certeza, eu tenho certeza, quando a gente diz assim, a gente estatiza, coloca isso aí como um atributo, né? Eu tenho tristeza, ou eu estou triste, né? Tem um errinho categorial em colocar certeza como algo fixo. Sim. Certeza seria até no termo dela um estado e não um atributo, né? Sim, Tipo, se fosse categorias aristotélicas lá, o estado, eu estou triste e não eu sou triste. Sim. Eu sou humano, mas eu não estou humano nesse sentido, entende? Sim, sim. Uma condição básica é eu ser humano, Sim. mas Não é uma não eu propriedade. estar. Não é uma propriedade. E aí eu não vi essa distinção aqui ainda, e aqui parece que ele não faz uma distinção. Ele diz que não há diferença entre eu saber e eu estar certo. Eu não sei, aqui não está claro, mas me parece que tem uma importância, sim, porque se eu digo eu sei, parece que é uma coisa definitiva, parece que não é um estado, né? Quer dizer, eu sei algo. Na linguagem pode ter uma conotação de estado, né? Mas isso é meio decisivo, assim, eu acho também. Dizer entre eu sei ou eu estou certo. Sim, o sei ali teria um Peso maior, né? um rigor Depois o pai vai lá comer, velho. Pode deixar lá, não tem problema. teria Tá bem? uma força epistêmica maior, né? E o estar certo É. um estado assumido, uma descrição de um estado, né? Uma instância, né? Uma coisa que acontece e pode não acontecer. Contingência. Contingência é a palavra. Sim. E não parece que o sei tenha contingência, né? Não é um estado contingente, que pode ou não ser. Sim. Mas isso aí tem muito... Por que eu estou falando sobre esse problema? Porque pode ter muito a ver com como a gente considera que a pessoa está considerando a coisa. Digamos, se fosse fenomenologicamente, né? O saber aqui não é uma coisa considerada. Tá, velho. Daqui a pouco mais vai lá, tá bem? Não vai conseguir terminar agora. Quebrou, né? Não, mas eu tô na linha do raciocínio aqui. Digamos assim, ó, se o Heidegger fosse analisar isso aqui, naquele sentido fenomenológico dele, de um ser não estático, né? Fenomenologicamente. Então parece que a única possibilidade é se estar certo e não se saber, como algo estático, né? Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Dizer aqui, ó, que a diferença do conceito de saber e estar certo não é de grande importância se a gente não está olhando fenomenologicamente, né? Sim. E sim ontologicamente, como algo estático mesmo. Você está, onde eu tô querendo dizer é que essa diferença para a nossa discussão que a gente já vem fazendo, ouvindo outras coisas, você de tempo, faz diferença, tem importância nisso aqui, né? Esse olhar ontológico. Sobre o que ele está falando, sobre que aspecto que ele está falando, sim, né? Estar provavelmente certo. é no sentido, o que tu achou, o sentido ontológico? Eu fiquei me parece que ele coloca assim, no sentido geral, amplo, e não, a impressão que eu tenho também. E não dos acontecimentos, não né? O elemento, se você considerasse o caráter epistêmico, óbvio que vai ter uma diferença, né? Senão esse saber e Só que aí seria equivalentes. E aí dizer, parece que o que ele está dizendo aqui são equivalentes, que não há importância a distinção, né? A diferença entre conceitos dos dois não é de grande importância, exceto quando entra naquele outro campo. Mas o que eu quero pontuar aqui ainda, antes no 8 ainda, que é o mundo é tudo que é o caso. Que é o caso são estados de coisas, né?
Estágio de coisas. Uhum. É o que diz no tratado lá. Os estados de coisas é que são. Então, estar certo tem essa relação com isso, né? Se são estados de coisas, ele está falando quase fenomenologicamente, vamos dizer assim, no tratado lá. Sim. Só para dar essa diferença, né, do desenrolar de fatos. Os fatos são estados de coisas. Então, estar certo aqui tem uma relação com estados de coisas no mundo, né? Sim. Então, mais do que esse saber aqui. Eu acho que tem mais sentido de considerar isso aí. Sei lá, vamos deixar isso em parênteses, mas só antes de a gente passar para outro assunto, dá pra gente ter isso na manga. O estar certo como um estado mental, assim, que provém de uma coisa assumida, ele pode não ter nenhuma correspondência no sentido... Não de correspondência, não pode ter nenhum caráter epistêmico, né? Nenhum caráter epistêmico, não entendi. O estar certo como uma coisa assumida, estar seguro de... Tá, mas não seria epistêmico? Pra mim seria... Não, um caráter... Eu não entendi se não teria um caráter epistêmico. Diferindo do saber. Ah, tá, você tá falando ontologicamente? Sim. Não, eu acho que certeza é um estado completamente da pessoa. Porque assim, uma pessoa diz que tem completamente subjetivo. De uma relação com Deus. Pois é, ela tá no completamente estado de convicção, estado de estar certo de, tá. Mas isso parece não nada ter a ver com o caráter epistêmico dessa relação. Eu sei. Por quê? Eu sei em que sentido? Eu sei que eu... aí nesse caso a pessoa diria, eu sei que eu me sinto convicto, uma descrição de uma sensação, mas não um saber. Um saber da deixa eu falar uma coisa. Tu tá diferenciando o caráter epistêmico, tu tá colocando o caráter epistêmico como algo diferente do subjetivo, no caso, diferente da relação de conhecimento. Ah, puta. Agora eu tô até ouvindo a Pula latindo aqui. Tá, não sei se... Eu me senti incomodado quando tu falou caráter não epistêmico. Eu não entendi essa distinção aí. Tá, por que ele teria dito que o saber e o estar certo não são de grande relevância, exceto tal? Mas aparentemente ele deixa entender que tem uma distinção entre ambos. Tá. Aqui, nessa questão, provavelmente, do ponto de vista dele, não é importante. Ali sim. Então teria uma distinção entre ambos. Que distinção seria essa? Não a de um caráter epistêmico e o outro a de um mero estado mental. Tá, aí minha pergunta é, o que quer dizer com um caráter epistêmico? Isso eu não entendi. Que define para mim o que quer dizer com caráter epistêmico. A relação sujeito com o mundo, eu não entendi. Não, nada subjetivo, mas uma relação direta. É que epistêmico sempre é referente ao sujeito, né? E conhecer é uma capacidade do sujeito. Sim. Né? Então não, tem que separar. Então, o caráter não epistêmico seria o caráter ontológico, né? Sem a relação de conhecimento. Mas aqui, no caso, ambos seriam relacionados a um caráter epistêmico. Não tem como saber e estar certo não ser referente a um caráter epistêmico. Por isso que eu estou te falando isso. Porque me parece que não tem... O estar certo é o estar se sentindo seguro de uma coisa. Por exemplo, o estado de certeza. Por exemplo, a pessoa diz que um religioso da presença de Deus. Tá. Mas ainda continua isso sendo epistêmico. Ela tá afirmando que ela sabe sobre a certeza que ela sente de estar vivenciando aquela relação. Mas de que Deus está aí, ela não sabe. Tá, mas aí não é epistêmico mais, né? Eu digo assim, ó. Até aí não é ontológico, né? Acho que é isso que tu quer dizer? Até aí não é ontológico, não sei se eu entendi assim. O que tu quer dizer com até aí não é ontológico? Eu quero dizer assim, ó, a crença da pessoa crente pode estar certo de que está vendo Deus. Aquele estado todo dela é epistêmico, porque é uma relação de conhecimento.
que não existe com referente se Deus não existe. Na ontologia. Ontologicamente está errado, mas epistemicamente é possível que ele considere isso. Né? Não. Isso sim, é que eu estou tomando o saber no sentido, talvez no sentido mais rigoroso de uma... No sentido existencial. Não, de uma evidência maior do que esse é mero não, mas eu acho que não dá para, eu acho que não dá para depender daqui. Eu acho que não dá para tirar um outro saber aqui. Porque essa palavra se esfarela cara, não, e fala epistêmico, nessa relação aí que nós estamos escrevendo, parece o teu se sentir totalmente esvaziado, né? Tá denotando uma relação de não de conhecer alguma coisa, mas de supor conhecer. Entendeu? É não nesse sei sentido se que eu tô tentando distinguir estão dentro do âmbito epistêmico, mas qual é se aquilo que palavra eu uso? Se aquilo é mais do que uma sensação. É difícil de determinar. Tá, está no âmbito epistêmico, mas tem essa certeza da pessoa não parece corresponder ao não é. Entendeu? Eu vejo. A autenticidade Eu entendi. dessa relação. Tu tá falando saber invadindo um campo ontológico, né? Sim. De verificação, de prova, de certeza absoluta. E aqui parece que não é nesse sentido que ele está falando. Não sei. Que isso vai chegar naquela uma questão assim para a pessoa que diz que está segura de que está sentindo Deus ou coisa do tipo. Se vai pedir como ela justifica isso, né? Talvez se peça, né? Que talvez seja pedir demais, mas como tu sabe que está segura disso? Aí aqui a pessoa vai recorrer. Provavelmente ela não vai saber ao que recorrer. Sim, eu entendi o que tu disse, mas não relação ali com. Não consegui casar essa. Tá, como é que tu tá enxergando a diferença entre saber e o estar certo ali? O estar certo. Estar certo como estado. Como estado transitório. Como estado transitório. Como estado transitório. Né? Como fenômeno pode ser percebido. Quando a pessoa diz que está certa, ela não está descrevendo exatamente essa estrutura aí de um estado temporário. Ela tá tentando expressar uma convicção. Que seria o saber. Isso. Essa convicção permanente seria o saber. Assim que eu estou entendendo. Mas a convicção de quem está certo ou uma convicção que pode ser derivar de um equívoco? Por exemplo, está chamando uma sensação de uma relação transcendente. Não, aí que tá. Ó, eu não li assim, desde o início eu não li a discussão nesse sentido. E sim como uma diferença de estado permanente e estado transitório. Entende? Não com relação a outro. Ambas aqui, na leitura que eu até então fiz aqui, foi isso de permanência ou não. Saber como algo definitivo, uma relação que eu imagino. Assim que eu estou entendendo aqui, entendeu? Que saber eu refiro quem refere isso, né? Eu sei diz sobre algo permanente, um estado que não modifica. Não com relação a Deus ou outra coisa. Isso aí, para mim, não é essa leitura aqui. Pode ser uma tautologia da matemática, uma coisa assim. Depois ele vai falar sobre tautologia aqui, eu não sei se aplica também. Não, mas esse estar certo, a impressão que eu tenho de que ele está usando aí como um estar seguro de que depois mas não. Em algum momento a pessoa pode perceber como um equívoco e aí ela vai admitir ou pode admitir que ela pensava que sabia.
Pois é, mas aí que tá. Eu acho que é justamente a distinção. Estar certo aqui, tomado como Estado, né? A pessoa não está tomando aquilo ali como Estado, ela está tomando aquilo ali como uma condição naquele momento. É possível eu considerar isso, eu estou certo, eu tenho certeza, de um modo errado. Não como um estado de estar certo em algum momento, mas um como ser, né? Ser certo, vamos dizer assim. Saber. Tá, mas sim, tá, então eu vou ter que esclarecer isso ao longo do texto, mas eu tenho a impressão que não é essa questão de permanente ou temporal, assim, de confundir um estado transitório com uma condição permanente, né? Eu tenho a impressão que não é isso aí. Não confundir, também não quero dizer que seja confundir, né? Mas a pessoa assumir que a coisa seja daquela forma, quando é um estado, né? Sim. Tá, mas então quer dizer que não é essa discussão mesmo, assim, né? Tem um ponto de vista que eu entendo isso aí, só que eu vi que pode ter um outro. Eu suponho que pode ter um outro. Pode. Que seria a pessoa ir para além, né? Dar um passo afora e estar certo de algo, como por exemplo, o primeiro exemplo que me ocorre é da fé. Né? Estar certo disso, entende? E aí o ponto que seria o problema surgiria quando a pessoa não entende que esse estado ele não que a pessoa não admite que ele possa estar errado, como coloca no texto. Mas o melhor pano de fundo é a gente manter a gente conseguir manter o humor, né? Que é o que ele tá querendo ver sobre as mãos dele lá, né? Sim. Eu quero dizer que eu me perco um pouco quando a gente bota nesse lado uma outra relação, né? Sim. Não com algo que existe, tipo aqui que tá falando de mão, né? Não algo mais conceitual, transcendente, né? Essa relação que pra mim discuto um pouco mais, mas... Tá, vamos seguir então. Mas seguimos, né? Tá, o 9 a gente... Não, vamos no 9 de novo. Posso certificar-me no meu cotidiano de que aqui está uma mão, a saber, a minha própria mão. Aqui é a mesma coisa, estar certo, né? Posso estar certo no meu cotidiano de que aqui está uma mão. Aí aqui é bem humor, né? Estado de convicção ou do ter posto isso em dúvida. Como é que é? Eu acho que falei o que tu falou. Que eu tenho a impressão que o que está por trás disso aí é que a estranheza de pôr isso em dúvida. Eu posso certificar-me. Quer dizer que parece que em algum momento tu tá criando uma questão nisso aí, um problema nisso aí. E acho que ele tá tentando levantar isso. Mostrar que será que faz sentido tu levantar essa questão? No inglês diz assim, ó. Now do I. Agora posso eu, no curso da minha vida, in the course of my life, make sure, estar certo, ter certeza, ou fazer claro, né? Tornar claro. Posso, now do I. Agora posso eu, no curso da minha vida, ter certeza de que eu sei que aqui está uma mão, minha própria mão, isto é, usar saber minha própria mão, isto é, minha própria mão. Tá, o que é que só falando inglês que está diferente a formulação do português, né? Tá bom, eu tava só tentando entender o que tá colocado nesse ponto aí. Posso certificar-me no meu cotidiano de que aqui está uma mão. Aqui no curso da minha vida, né? Agora, tem um agora aqui no início, por isso que eu fui ler, porque não tem esse agora, ele fala do meu cotidiano, mas agora posso eu, no curso da minha vida, ter certeza de que aqui está uma mão, minha própria mão. É que não tá falando de uma coisa que isso é tão dado de uma forma tão direta que a gente que não, como é que eu vou ter quase como se antecedesse um questionário, levantar dúvidas sobre isso e de repente se assegurar. Eu acho só que eu tenho aqui volta um problema, que nem aquele dia que a gente estava lendo o More lá, ó, que é o certificar-me, digamos no português certificar-me.
E aqui no inglês, make sure, né? Tornar claro. Não tá claro isso aqui. Né? Que é o que é isso aqui? É provar, como o Moore quis dizer. Deixa eu Né? ver aqui o que tá no espanhol. O que é isso aí? Tornar claro. Aqui está falando uma outra correspondência, né? Não define qual seria o caráter de se provar que esta é a minha mão, né? Da mesma forma que o Moore não define, né? Sim, aqui diz em espanhol que eu me asseguro. Se eu posso me segurar a vida É, ordinária. pois é. Não estabelece aqui que modo seria o modo de tornar seguro como, Sim, porque é uma coisa externa, né? Essa talvez seja exatamente uma questão que ele está colocando em relação ao Moore, né? Eu posso mesmo estar certo disso e tentando lançar Como, luz né? sobre isso. O que Qual quer é o dizer estar certo? ponto, né? Qual é o critério de verificação de que eu estou certo ou não? Né? Acho que Parece que é essa a pergunta, esse é o né? ponto que está colocando. Sim. Tá, vamos lá. Critério. Tá. Tá, velho. Obrigado. Depois vai lá. Tá, sei que um homem doente está aqui deitado. Desculpe, a pergunta. Tá, velho. Oi, velho. Faz assim. Sei que um homem doente está aqui deitado. Absurdo. Estou sentado ao lado da sua cama, olho atentamente para o seu rosto. Então não sei assim que um doente está aqui deitado? Nem a pergunta, nem a afirmação fazem sentido. Sim. Ele tá colocando que é óbvio como o humor dizer que tem uma mão aqui. Sim. Mas ele está colocando que nem a pergunta faz sentido, né? Sim. E assim como a afirmação, que é. Aí eu entendo que é as próprias colocações do Moore com relação a essa obviedade. Sim. Tá. Eu só quero entender um ponto ainda nele, se ele toma essa obviedade como uma obviedade assim, ou se tem alguma coisinha a mais aí que ele quer deixar perceber assim. Coisinha mais no que sentido? Que tem algumas coisas que são dadas de forma tão óbvia que não faz sentido levantar dúvidas sobre elas, se é nesse sentido ou se é uma questão mais técnica assim de relação ao eu sei que ele está tentando esclarecer. Cara, aquele grifo verde que eu fiz ali, que eu acho que é o que é o ponto dele ali. Ah, tá, também. Sim, porque ele vai falar depois no outro momento, talvez ali mesmo, sobre o chinês. Eu até me imaginei fazendo isso, vamos supor que agora, né? Que eu fosse um chinês, agora te dissesse, né? Aí seria uma proposição para ti, mesmo que eu tivesse querendo dizer 2 vezes 2 são 4, né? Sim. Aí, no caso, ele vai dizer, né? Não, é só na utilização que essa proposição faz sentido. É interessante esses jogos imaginativos que ele faz para esclarecer as coisas, né? E ele coloca, ele inverte a situação ele usa o exemplo da matemática. Bom, leia aí, a gente. Tá. Pode ser lá do início, pode ser. Tá. Sei que um homem doente está aqui deitado? Absurdo. Estou sentado ao lado da sua cama, olho atentamente para o seu rosto. Então não sei assim que um doente está aqui deitado? Nem a pergunta nem a afirmação fazem sentido. Não fazem mais do que a afirmação eu estou aqui, que poderia, contudo, fazer em qualquer momento em que se apresentasse uma oportunidade adequada. Sim, exatamente, né? Estou aqui, o aqui, isso vai depender sempre do contexto, né? Cara, estou aqui no estúdio e eu e tu podemos usar essa proposição, muito embora nós estejamos em ambientes diversos, né? Já é um ponto. Aí que tá. Já vou trazer um ponto para nossa discussão aqui que eu parei aqui quando eu estava lendo e já vim aqui os indexicais. Tem aí, legal. Tem, já vim neles aqui porque é essa temática. Isso, na verdade é um trabalho de um cara. Na hora, né? Porque tem essa discussão aqui, ó. Ah, que trick esse tópico, eu não sabia. Uma das características das frases eu existo e eu estou. Lê aí, por favor, cara. Não que seja, só dá uma lidinha. Uma das características das frases eu existo e eu estou aqui é que em ambas ocorrem o que se costuma chamar de indexicais. Indexicais são expressões cuja referência é determinada pelo contexto de uso, de tal forma que essa referência pode ser diferente em diferentes contextos. Mais adiante será explicado como Kaplan
entende o que seja um contexto. Exemplos paradigmáticos de indexicais são justamente eu e aqui, mas também agora, ele, meu, isto e outros. Todavia, há usos não indexicais de algumas dessas expressões. Por exemplo, o pronome pessoal ele, na frase João saiu e ele estava com pressa, tem a mesma referência de João, que não é um indexical. A referência de ele nessa frase é a mesma em qualquer contexto. Interessante, né? Que o indexical, ele é uma coisa genuína, né? Que não pode atribuir a outra coisa. É isso, assim, né? Sim, sim. Ele denota uma coisa específica. Sim. Não é só um acervo da linguagem, um símbolo o indexical, movimentado, no caso, são articulado. aqueles termos ali que podem ser usados de maneira genérica, mas ele é aplicado num contexto, né? O indexical ele tem que envolver esse contexto ali para ter algo bem específico, sim. né? Não seria ali os pronomes colocar de forma geral. Não é exatamente isso, né? Uhum. Tá, entendi. Bom, mas deixar esse parênteses aqui, porque dá pra gente ir fazendo referência. Tem sequência depois daquilo ali. Importante. Esclarecedor. Não é o nosso objetivo ali, só pra... Voltamos no Eu Estou Aqui. Tá. Porque todo aquele livro ali é conferências dos estudos Wittgenstein, tá ligado? Né? Tem um grupo, né, de estudos enorme ali que eles publicaram aquilo ali. É um troço só de estudos Wittgenstein. Essas discussões estão lá também. Tá, adequado. Então, 2 vezes 2 é igual a 4 é igualmente um absurdo e não uma proposição da aritmética, exceto em ocasiões especiais? É bem interessante o que ele coloca, né? E não uma proposição da aritmética, exceto em ocasiões especiais? Dá para questionar que 2 vezes 2 é 4? É o que quiser, né? Sim. Não dá? Sim. É um absurdo questionar que 2 vezes 4. Sim. 2 vezes 2 é igual a 4 é uma proposição verdadeira da aritmética, não em ocasiões especiais, nem sempre. Mas a frase dita ou escrita 2 vezes 2 é igual a 4 em chinês poderia ter um significado diferente ou ser um disparate, e daí se vê que é apenas na sua utilização que a proposição faz sentido. Essas jogadas que ele faz sempre esclarecem. E que nem quando ele começa a colocar as proposições do Moore tentando negá-las e para tentar mostrar que aquilo deveria ser claramente falso e nem sempre é. Tu pode levar para desdobrar aquilo em algumas suposições, deixar a coisa muito obscura e como é que se diz? E aporética, né? Sem resolver. Tá, vou seguir. Mas olha, dá pra considerar, não sei, uma diferença que eu acho, ó. Se a gente considerar 2 vezes 2 igual a 4 como esse símbolo desta escrita, exatamente dessa escrita, o número 2, o número 4, colocado para o chinês não nos seus significados. Né? Se eu falar para um chinês 2 vezes 2 igual a 4, ele não vai entender nada. Que nenhum desses símbolos específicos aqui tem referência lá. Sim. Mas não o sentido disso aqui, né? É, exatamente, não é o que tá. A forma dele calcular lá, né? Sim. Juntar 2 laranjas com 2 laranjas somar 4 laranjas, né? Então não é... Tem um aspecto específico do símbolo aqui que é dito, parece, né? Não sei, eu tô viajando, né? Deixa eu ver. Não sei se ficou claro como eu tô querendo dizer também. Eu entendi o que tu quer dizer, eu quero ver se tô conferindo alguma coisa. Ele tá dizendo que ele coloca ali o significado diferente. Poderia ter um significado diferente. Agora, se é o mesmo significado lá na simbologia deles, vai... Aí já... É que eu acho que vou deixar mais claro. Sentido, não, né? Porque o que ele diz assim antes ali, né? Então, 2 vezes 2 é igual a 4. Será igualmente um absurdo e não uma proposição da aritmética, exceto em ocasiões especiais. Quer dizer que se eu mudar para o chinês lá, não vai mais ser uma proposição da aritmética? O que eu quero dizer é que parece que são coisas diferentes. Se for aquela forma ali, como tá em português, não vai fazer sentido pro chinês, né?
Agora, se ele colocar nos símbolos do chinês o mesmo sentido, sim, né? Sim. Aí sim. O que eu quero dizer é que o Wittgenstein está falando aqui dos símbolos estritos, né? Aqui desses símbolos que estão descritos aqui e não do significado deles, né? Isto. Uhum. Esses símbolos aí não fariam nenhum sentido para o chinês, né? Nessa escrita. Ou ao serem enunciados soariam como um, sei lá, um grunhido qualquer, né? Uhum. Tá. Aí outra proposição, ó. Sei que um doente está aqui deitado, usada numa situação inadequada, por exemplo, diante de ninguém, né? Não parece disparar. Ainda não me satisfez aqui, vamos dizer. Eu ainda vou voltar com calma nisso aqui, mas... Sim, eu tive essa impressão, eu já percebi, a gente vai ler e vai ter que ir Sim, voltando coisas. mastigar, né? Mas Porque tem coisa que ele tá, tem coisa que ele não coloca ainda, ele não coloca de forma muito clara ainda, né? O que eu quero dizer é o seguinte, eu vou tentar tornar claro que meu estranhamento é porque o pano de fundo aqui é o Moore dizendo eu tenho uma mão aqui. É o significado e não as palavras eu tenho uma mão. Né? O Moore não está falando sobre as palavras eu tenho uma mão. Ele está falando sobre isso. Uhum. Que é como se te falasse das proposições da matemática, não importando o símbolo que está. Né? Eu não sei se está... O meu estranhamento é que aqui parece que ele está falando do símbolo escrito e não do significado, que é o que o Moore está falando. O Moore dizer eu tenho uma mão, ele falou inclusive em alemão, não tem sentido para nós. Né? Então ele já estaria o mesmo contrassenso aqui que tem para o chinês ver o 2 vezes 2 é 4, teria para nós se o Moore falando em alemão. A questão não é do Moore ele falar em alemão e para nós soar aqui como um absurdo, mas é o sentido, assim como a proposição da matemática seria o foco e não 2 vezes 2 é igual a 4. Então o que eu quero dizer, aqui me causa um estranhamento porque parece que ele está falando do símbolo e não do, entende? Do conteúdo da coisa. Entendi. Que daí ele Então estaria me dá combinando um... uma coisa que o Moore não tá levando em conta. Mas o Moore fala isso no final do livro dele, não sei se tu lembra. Que Isso. ele fala sobre que provavelmente uma coisa que fazia com que a proposição dele fosse insatisfatória é as pessoas pensarem que ele estava querendo de alguma forma justificar a proposição com outras premissas, coisas do tipo. Ele disse que não se propôs isso e nem considerava possível. Não sei se... Não entendi, não sei se é esse ponto. Não, o que eu estou falando aqui eu acho que é um pouco paralelo. Eu acho que é um pouco paralelo. Não sei se tem a ver também. Mas é um estranhamento, só que me parece que ele está falando uma outra coisa. O ponto do Moore, né? Tu tá querendo dizer que parece que ele tá pegando a parte simbólica ali. Simbólica, isso, e não semântica. Tá. Você está fazendo certinho. Bom, mas... Sim, tem que ler com calma. A impressão que se tem que o Moore ali, se ele pudesse não usar a palavra para mostrar aquilo ali, quão óbvio é na sua ontologia, no seu existir, já era o suficiente, mas ele tem que usar palavras, e ao usar palavras pode causar ou usar de maneira inadequada ou causar alguma má impressão. Tem a impressão que ele, se ele pudesse, não usaria palavras para poder dizer que aquilo ali é óbvio, nós todos sabemos, sem precisar dizer que sabemos. Sim, e aí, e nesse sentido, aqui não tem como considerar isso aqui absurdo, né? Sim. Porque é referente às palavras ali, se as palavras não forem a questão, como aqui é a questão, isso aqui nunca vai ser um absurdo, né? Sim. Então, parece que aqui é uma coisa, é uma discussão bem simbólica aqui, né? Signativo. Vamos ver se ela vai se esclarecendo, né? Talvez sim. Tá. Sei que um doente está aqui deitado, usado numa situação inadequada, não parece disparate, mas antes natural. Já que é fácil imaginar uma situação que se lhe aplica e pensa-se que as palavras sei que se usam sempre que não exista dúvida. Portanto, também nos casos em que a expressão de uma dúvida fosse incompreensível. Agora eu teria que reler, deixa eu ver de novo. Sei que um doente está aqui deitado, usado numa situação inadequada, não parece disparate.
Uma situação inadequada não parece disparate. Situação inadequada não tá. Mas em inglês também é grifado. Parece estranho, né? Uhum. Sei que um doente. Tá, vamos supor que não tem. Aqui na minha sala não tem nenhum doente. Se eu dissesse agora, né? Eu sei que um doente está aqui deitado. Isso seria uma situação inadequada. Mas ele está dizendo que não parece um disparate, mas antes natural. Parece que não está Ele está falando na possibilidade. Da possibilidade da linguagem. Já que é fácil imaginar uma situação em que se aplica. E pensa que as palavras sei que se usam sempre que não existe dúvida. Mas não tem sentido não, né? Não, até aí, como tu falou ali, com possibilidade de linguagem, tudo bem. Só assim, né? Só assim, mas o restante no sentido de realidade, não, né? Imaginar uma situação que se lhe aplica e pensa-se que as palavras que usam sempre. Já que é fácil imaginar uma situação que se lhe... Não, mas a sequência não tem sentido com isso, não, que se usam. Já que é fácil imaginar uma situação que se lhe aplica e pensa-se que as palavras sei que se usam sempre que não existe dúvida. Portanto, também nos casos em que a expressão de uma dúvida fosse incompreensível. Mas no geral não tem sentido, não. Tá, vou deixar essa em haver 10. Tá. Ler e meditar bastante nela. Né? Mas é problemático. Matutando em cima dela, né? Tava mais alguma? Como é que tá de horário aí? Já andamos bem já, né? Não sei. 10 horas. A gente demorou um pouco pra começar, né? Tá, vamos... Não sei, eu tô por ti, cara. Terminar essa página aqui então, de repente? Tá, O que tu pode acha? ser, pra gente comer. Não, tranquilo. Tá. E a gente faz, cara, a gente pode fazer mais seguido, de repente. Não precisa ser só na outra semana lá, por mim também. Vamos ver então. Vamos ver até sexta lá, se tu puder. De repente sexta. Pode ser sexta. Tá. Uhum. Foi. 11. Acontece que não vemos... Tu leu até o 10, né? Esse não tá marcado aí? Deve ter sido. Deve ter parado. Sim. Teria algum risquinho. Um risquinho ali tinha que ter. Não sei o que. Tá, 11. Acontece que não vemos como é especializado o uso de eu sei. Ó, aqui já começa a dar um sinal para nós, né? Tá falando especificamente do uso de eu sei. Aplicação, né? Uhum. É que eu sei parece descrever um estado de coisas que garante como um fato aquilo que é conhecido. As pessoas isso aí que eu entendo também. sempre da expressão eu pensava que sabia. Aí que tá, aí já coloca aquela situação do que eu tinha falado em transitoriedade ou como é que era a palavra? Permanência. E aí é bem isso que ele fala, né? Mas é curioso porque a gente tava entendendo de uma forma, eu mais ou menos de outra. Mas é isso aqui que eu tava querendo dizer lá. As pessoas esquecem sempre da expressão. Como se aquele estado ali de certeza garantisse como um fato aquilo que é conhecido. Não, mas não é isso aí, né? É que eu sei. A garantia é o eu sei. A permanência é pelo eu sei, né? Vamos ler de novo. É que eu sei parece descrever... Aqui não é estados transitórios, né? Não quer dizer isso. Não. Parece descrever uma garantia como um fato. Uma garantia, estado de coisas que garante como um fato aquilo que é conhecido. Estado de coisas que garante como um fato. Parece descrever. Claro, ele não está... Sim, mas só para sentir qual é a interpretação que ele está dando para eu sei é a de algo permanente, seguro. Uma garantia, né? Sim. Clareza, talvez. Pode também, ser. Né? Eu sei que parece descrever um estado de coisas, como está falando da certeza, seria um estado mental, né? Parece descrever um estado de coisas que garante como um fato aquilo que é conhecido. As pessoas esquecem-se sempre da expressão eu pensava que sabia. Isso acontece só tu pensar num estado assim que tu tá totalmente convicto de uma coisa e a pessoa diz, não, mas não era isso aí que eu tava querendo dizer. Aí tu jurava sim. assim, entendeu? Aí tu, né? Sim, a pessoa toma esse estado como algo
permanente, né? Como algo fixo, sim. né? Mas era equivocado, né? No caso, com Sim. relação à factualidade dele era equivocada, né? Ó, no caso, eu vou só usando as palavras dele, parecia descrever um estado de coisas que garantia como um fato aquilo que eu conhecia. Parecia para a pessoa estar Parecia. seguro, ser fixo, né? Um estado fixo. Sim. Um estado fixo. Um erro, é aí que, para mim, aquele erro ainda Sim. Entendi. aristotélico Sim. de tomar como atributo permanente um acidente, algo transitório, né? Estado. Sim. Tá. 13. É que não é assim. Vamos ler só até finalizar o 13, que daí vai virar a página, né? É Sim. que não é assim como se a proposição isto é assim pudesse ser inferida da afirmação de outra pessoa eu sei que isto é assim. Então ele está dizendo, de a pessoa afirmar eu sei que isto é assim, não se segue que isto é assim. Aí já está falando ou da factualidade ou do saber que, né? Isto é assim sempre. Ou isto é assim exatamente como eu julgo perceber, sabe? E pudesse ser inferido da afirmação de outra pessoa, né? Isto é assim, pudesse ser, isto é assim. Tu tirar do eu sei que, maior dizendo eu sei que esta é uma mão, Ele tá dizendo pra que nós isto é ali. uma mão. Tá dizendo pra um público, né? E aqui não vai ser tão evidente pra uma pessoa, mas aí é a questão que toda que traz a mão dele ali, né? Porque a gente foi uma vez joga um esterco ali em cima, assim, todo mundo correndo, vai dar esse fedorão, né? Nem dessa afirmação associada ao fato de ela não ser mentira. Coloca no negativo, não é tão intuitivo. Nem dessa afirmação associada ao fato dessa afirmação, eu sei que esta é uma mão, associada ao fato de ela não ser mentira. De ela ser verdadeira. Uhum. Ah tá, mesmo que ela seja verdadeira, ainda assim não poderia tirar aquela inferência, fazer a inferência de que isto é assim. Ainda que fosse verdadeiro, é o que ele está querendo dizer. Bateria fraca. Tá só na hora. É um trecho complicado isso aqui. Se a gente volta nele também 10, 13. Aí só concluir então. Mas não poderei eu inferir, isso é uma pergunta, mas não poderei eu inferir isto é assim da minha própria afirmação eu sei que, etc. Ele diz que sim. Quando é da minha própria. Que isto é assim, desde eu ter dito eu sei que isso é assim. E também há uma mão ali, segue-se a proposição ele sabe que há uma mão ali. Mas a partir agora parece que ele se contradiz, né? Parece. Pois é. Sim, e também há uma mão ali. Quer dizer que se o outro disse agora, quer dizer que quer dizer que se segue. Lá no início ele negou isso, né? Sim. Ele diz que A terceira pessoa, né? Uhum. Tá. Ele negou lá que a terceira pessoa poderia derivar. Ele negou e agora ele está afirmando. Que isto é assim se segue de eu sei que isto é assim. E agora ele diz tipo, se for... que há uma mão se segue de ele sabe que há uma mão. Ali. Ah, tá, mas é que agora ele está dizendo que ele sabe, ele não está dizendo a outra pessoa. Né? Não sei se tem a ver isso, né? Na relação entre duas pessoas, se a pessoa... Não parece ser. Não parece ser que a pessoa está dizendo para ela própria. Né? Ele sabe que há uma mão ali, segue-se que há uma mão ali. Mas a partir da sua afirmação eu sei, não se segue que ele de fato saiba. Parece que ele está examinando de uma forma lógica, daqui a pouco ele já relaciona. Não sei, nós vamos ter que conferir, essa... Melhor coisa é você conferir essa tradução aqui. Sim. Porque pode estar truncado no português. Ele sabe que há uma mão ali e segue há uma mão ali. É que parece que ele está tomando tipo assim, aqui ele está eliminando o sujeito só considerando a proposição como se aquilo ali fosse realmente uma verdade. Ou ele sabe que há uma mão ali, disso se tira que há uma mão ali.
Só no sentido lógico, assim. Aí daqui a pouco ele considera em relação ao sujeito, ao estado, como é que é o estado mental, o status epistêmico, né? Não se segue que ele de fato saiba. Parece que tem dois âmbitos diferentes. Hein? Ah, pode ser, porque naquela outra parte do 2 igual a 4 também parecia ter duas coisas, né? Sim, É. porque ele está dizendo que é óbvio, ó, e também de ele sabe que há uma mão ali, segue-se a proposição há uma mão ali. Né? E antes lá, quando ele diz que outra pessoa afirmando eu sei que isso é assim, não se seguiria o isso é assim, né? Acho que é isso. Assim como se a proposição isto é assim pudesse ser inferida a afirmação de outra pessoa, eu sei que isso é assim. Isso, exatamente. Ele nega lá e agora aqui ele aceita. Aqui vê ele tá dizendo isso aí. Não tá. Não tá claro, né? Sim, e também há uma mão ali, segue-se a proposição. Ele sabe que há uma mão ali. Tá. Só segue-se a proposição. É o que tá dizendo aqui. Né? Sim. Não Ele só tá falando da pessoa. decorrência. Não tá mencionando Não, um ele tá falando de uma derivação proposicional, né? Uma derivação de uma proposição a outra. Se deriva da proposição. Isso. Mas é só isso. E lá Mas a partir da afirmação eu sei. A feita pela pessoa, né? Do fato de uma pessoa afirmar que sabe uma coisa, não se segue que aquilo seja assim. Né? Sim. Tu pode derivar outra proposição dali. Isso. Só isso. Né? É isso? Sim, ele está querendo mencionar que a pessoa pode estar claro. Equivocada, né? Sim. E agora a pessoa pode estar equivocada e tu tirar desse equívoco outras proposições equivocadas, de base equivocada. Sim. Isso não significa nenhuma delas que ela saiba mesmo que tem. Sim. E ali embaixo, no caso, não tem esse sujeito, né? Que pode equivocar-se, por exemplo. Ele sabe que há uma mão ali, a proposição só dela se segue que há uma mão ali. Mas a partir da afirmação, eu sei. Quer dizer, a afirmação tem aquele que afirma, né? Não se segue que ele de fato saiba. Aqui tem um ele de novo, né? Fora só da proposição crua. Talvez seja mais por aí, né? Vou ver a sequência depois e pra ver se fica mais claro. Mas é isso aí então, cara. Mas não tá. Deixamos para ir sexta, então, de repente, fazemos. A gente continua de volta de 10 em diante e vê a 10 e a 13, dá uma pensadinha. Tá. Eu vou dar uma lida. Sexta eu vou estar livre, de tarde vou dar uma pegada aqui pra ler. Tá. Direitinho. Fechou então? Então tá. Até mais então. Feito. Se gravou certinho, gravou aqui, eu tô vendo 52 minutos pelo menos aqui no final, gravou. Beleza. Depois tu bota no... Tá. Sobe no YouTube e me manda depois um link. Beleza. Bota o cruzão então, no YouTube. Tá. Ou Tu que sabe. ele, será? Não sei. Se comprimir pode ficar muito ruim de ver. Tenta botar. Beleza. Então tá. Feito então. Valeu, Até mais.